com vocês, falando um pouquinho da nossa experiência que a gente tem com o cloud nesses anos todos, né? O Gustavo está aqui comigo, né? O Gustavo é um arquiteto de soluções, hoje está na área comercial com a gente, e nós vamos dividir com vocês um pouco da nossa experiência que a gente tem, né? E alguns casos de sucesso aí, tá bom? É isso aí. Legal, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Nessa live aqui, o objetivo da gente é trazer um pouco da experiência da Mais Dados, aquilo que a gente tem construído aí ao longo dos anos nessa trajetória. A Target aí como um parceiro tem nos apoiado aí em conjunto aí com essa missão que a gente tem de levar para o mercado aquela experiência, aquilo que o cliente busca e muitas vezes acaba se tornando algo complexo, algo que a gente precisa estar sempre atento, né? Então, o objetivo de hoje aqui é esclarecer, é levar para vocês a nossa experiência, aquilo que a gente tem feito no mercado. Bom, a gente fez um pequeno roteiro para a gente falar nesse bate-papo nosso aqui, eu e o Marcos, a respeito desses desafios, de tudo isso que a gente constrói. Eu vou passar o Marcos agora para ele falar um pouquinho sobre o mercado, sobre a Mais Dados, sobre o que a gente tem feito aí no mercado. Bom, pessoal, mais dados, né? Hoje já é sinônimo de referência hoje no Brasil, né? Diversas regiões. Já estamos aí com 25 anos de experiência, né? E uma das nossas grandes ofertas aí é a cloud. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da experiência que a gente tem, né? Com diversos mercados onde a gente atua. E vamos falar um pouquinho da introdução da cloud, o que a nuvem traz para as empresas. O conceito de nuvem ele mudou muito nos últimos anos, porque hoje, além a sinergia que está tendo entre os grandes players de nuvem, de compartilhar as suas infraestruturas, hoje tem a inteligência artificial que está fazendo grande diferença aí. Então, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse grande mercado, né? Porque muita gente ainda tem dúvida se eu devo ir, né? A pergunta que você tem que fazer é por que que você não foi ainda, né? Porque a nuvem hoje ela é o alicerce da transformação digital, né? Do modelo de negócio, do acompanhamento do cliente, de você saber o comportamento do seu cliente, o, qual o pensamento que o seu cliente tem, o que que o seu cliente acha de você. Então, assim, a automação hoje ela é importante, tá? E na cloud ela fica muito mais fácil, né? Então, a gente vai trazer para vocês aqui quais são os principais conceitos hoje para fazer uma migração bem tranquila para a cloud. Gustavo, fala um pouquinho para a gente aí o que que é cloud, né? O conceito hoje de nuvem em geral. Então, Marcos trouxe aí uma pergunta e muitas vezes a gente coloca isso para o mercado, né? A pergunta não é mais quando vou, é por que não estou. Então, entender o conceito de cloud, entender o porquê isso faz toda a diferença dentro dos negócios, ele é um desafio, ele é uma quebra de paradigma e vai ao encontro e vai de encontro aí a depender do aspecto que você está buscando para o desenvolvimento do seu negócio, de como que isso é abordado dentro da empresa. Então, a gente brinca muito em colocar da seguinte maneira: o diretor da empresa, ele entende do negócio como um todo. A gestão tecnológica, ela tem que ser um pivô, ela tem que ser parte fundamental do apoio aos negócios para poder traduzir para o diretor, para o empresariado, o como que a tecnologia é um fator de impulsão que vai fazer com que a empresa ela ganhe frente no mercado, como que ela consegue alcançar resultados tangíveis e por que muitas vezes os resultados intangíveis eles não são percebidos. Porque dentro do mercado criou-se uma concepção
que tecnologia por tecnologia é apenas custo. E aí, as pessoas que são responsáveis em mostrar o valor que tecnologia tem dentro de um negócio, por meio dos benefícios que eles são alcançados, muitas vezes cria-se uma barreira que a direção da empresa, a gestão da empresa só enxerga a tecnologia como custo. Ela não consegue enxergar a tecnologia como um investimento, que a depender do fator, ele pode ser um investimento que vai trazer um resultado a curto prazo, assim como ele vai ter um desafio de entender dentro de alguns princípios, que aí o Marcos vai falar para vocês com maior propriedade, de como que a gente vai fazer e mensurar esse investimento tecnológico, como que isso vai trazer o retorno palpável, plausível para um negócio. E para a gente falar um pouco disso, para a gente não ficar só no tecnês, eu que sou da área de tecnologia, mas sou também um pivô na área de negócios, a gente precisa entender que além da tecnologia, além das vantagens, dos benefícios, a gente poderia iniciar aqui falando, olha, cloud é escalável, ela é segura, ela tem um monte de nuances e de vertentes que vai trazer para você muito mais do que aquilo que você, às vezes, tem dificuldade, e aí aqui falando para a nossa turma de tecnologia, dificilmente você vai na sala do diretor e fala assim, olha, eu estou precisando desse investimento aqui, ele, opa, peraí, você está falando de mais um custo na nossa área de tecnologia. Dificilmente você vai lá com aquela despesa, com aquele investimento, com aquele custo, e você tem de volta uma receptividade, tem aquilo já garantido. Então, muitas vezes, você tem dificuldade de mostrar para a direção da empresa que aquela despesa, aquele novo custo, ele é um investimento. Então, para a gente poder começar e dar um passinho atrás nisso, aí eu vou pedir o Marcos para poder falar sobre a importância do TCO. O que é você ter conhecimento e você ter a racionalidade de entender o que é esse total desse custo de manter a sua infraestrutura tecnológica dentro de casa, quanto isso se torna uma dívida grandiosa dentro das empresas. A gente conhece empresas que têm 5, 10 anos de mercado, que ela tem 5, 10 anos de dívida com a TI dentro de casa. Ou seja, ela não tem hoje um centro de processamento de dados que seja excelência. E ela sempre vai ficar com essa dívida porque os investimentos nesta área dentro da empresa, eles dificilmente vão diminuir. Você está indo para frente. Não tem como você crescer sem investir. Então, para a gente entender um pouquinho disso, eu vou pedir o Marcos para poder falar um pouquinho sobre o TCO, sobre a importância de medir isso dentro da empresa, quanto que eu estou gastando com infraestrutura dentro de casa, quanto que eu estou gastando quando a minha empresa, de repente, dá uma parada, seja por causa de um hardware, seja por conta de um software. E, para além disso, aí eu vou pedir o Marcos para poder concluir falando um pouquinho sobre o ROI, né? Porque uma coisa anda junto com a outra. Você fala do manter a estrutura dentro de casa, mas também você precisa de entender. Eu estou fazendo um investimento, esse servidor, esse equipamento, esse software, qual que é o ROI dele? O ideal é que ele seja de um para um. Mas o ROI ideal é sempre aquele que é pequeno e ele não tem um custo elevado a médio e longo prazo. Então, Marcos, fala um pouquinho para a gente aí sobre essa questão do TCO, do ROI dentro das empresas. Tá. Isso é importante o que você colocou, porque hoje o custo operacional, né, que é o TCO hoje, ele é muito importante e muita gente não leva em conta isso, né? Muitos gestores fazem aquela famosa conta de padeiro. Eu vou comprar um servidor, em 2 anos eu pago. Mas a tecnologia hoje, ela não está só na lata, no hardware, ela está em volta, né? Você tem que levar em conta a parte de serviço para manter a sustentabilidade daquilo operando, a atualização de software, né? Atualização de segurança, atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje muita gente não leva em conta isso, né? A lei, ela tem alguns artigos que ela exige que você tenha rastreabilidade do acesso ao dado, que você utilize de criptografia. Como é que você vai fazer isso dentro de casa? Pode até fazer, mas o custo é elevado. Então, assim, quando você coloca tudo isso numa planilha e você faz um cálculo, faz um projeto, né?
é muito mais fácil de aprovar, tá? Pelo gestor, pelo financeiro, e coloca ali as premissas, os desafios que vão ter para frente do negócio e o retorno daquilo, em quanto tempo eu vou ter um retorno, tá? E hoje, qual que é o conceito da nuvem hoje? É você comprar tecnologia como serviço. É como se você estivesse tendo, como você compra água, luz, telefone, você paga pelo que você usa, tá? Isso pode ser fácil, mas isso também pode se tornar uma grande armadilha, no sentido, né? Se você não faz um bom planejamento de quanto que você vai gastar para a nuvem, qual é a infraestrutura, a demanda que você vai precisar, porque quando você tem um equipamento dentro de casa, né? Você fez aquele investimento, ele tem lá a sua depreciação, você tem o custo daquele ali, mas aquele ali você pagou pronto. Quando você vai para a nuvem, você usa sob demanda, né? Então, tudo que você for precisando, você vai usar. Você vai pagar por hora de uso, você vai pagar por mês, certo? Muitas das vezes, se você não escolher um provedor correto, você vai pagar em dólar, tá? Então, se tem uma variação de dólar muito grande, isso pode onerar o projeto e a conta pode ficar cara lá no final. Então, assim, um bom planejamento, a migração para a nuvem, você fazer um bom planejamento, escopo de um projeto. E detalhe, nunca vá sozinho. Sempre tenha um bom parceiro. Sempre é bom escolher o provedor que vai te prestar um bom serviço, tá? Então, assim, o planejamento é tudo, tá? Para você ter um retorno do investimento, tá? Tecnologia hoje, as empresas têm que deixar de achar que tecnologia é despesa. Tecnologia é investimento. Hoje, tem muitos negócios hoje que tem 30 anos que vem comprando e vendendo do mesmo jeito, tá? Hoje, você tem a tecnologia em nuvem, que você pode ser associada com a sinergia de uma inteligência artificial para você fazer análise de dados, saber para onde que o seu negócio está indo, você ver o comportamento de um cliente, tá? Você vê se aquela região está sendo bem atendida pelo seu representante. Tem inúmeras facilidades que você faz no dia a dia e isso só é possível hoje, né? Muito mais barato do que você estar dentro de casa. Então, assim, a segurança é muito mais robusta. Hoje, o Brasil é um dos 3 países que sofre mais sequestros de dados. É incrível isso. A gente vê muitas empresas que têm os seus dados criptografados, a maioria das vezes não tem backup dentro de casa, não tem um backup fora, ou se tem um backup, não tem aquele cuidado de ter aquilo replicado em outro ambiente. Então, assim, a segurança hoje, o negócio hoje pode estar correndo um sério risco, tá? Gustavo, você falou do ROI, né? O ROI ele é muito importante, por quê? Porque quando você faz um investimento, como você compra, a empresa vai fazer um investimento em caminhões para fazer a entrega. Ela tem que ter um retorno daquilo, certo? E a tecnologia é a mesma coisa, tá? O ROI ele é importante para você saber em quanto tempo você vai se pagar aquele investimento, tá? Qual que é a vantagem da nuvem? Você compra sob demanda. Quando você está dentro de casa, você faz um investimento pesado, geralmente você compra uma máquina para você, uma estrutura robusta dentro de casa para você usar 15, 20, 25% dela. Mas para quê? Para ela durar 5, 7 anos, certo? Ele vai depreciando. Na nuvem, não. Você vai pagar aqueles 25% e vai crescendo sob demanda. Mas o mais importante é você acompanhar esse crescimento. Por quê? Porque se não for bem planejado, você não souber quanto que te vai custar esse crescimento ou uma projeção dele, ele pode se tornar um problema lá na frente, certo? Porque hoje você paga, na nuvem é pagado sob demanda. Então, e isso é uma das grandes preocupações, né? E é um dos grandes desafios hoje que as empresas têm que tomar conta, né? Principalmente os gestores de TI, tá? Bom, é isso que eu queria falar sobre o ROI. Isso que o Marcos está falando, ele é importante, e aí a gente tem alguns pontos chaves aqui que a gente pode elencar
para se somar a isso que o Marcos coloca. Por exemplo, para quem é técnico e está aqui acompanhando a gente dificilmente, quando vai apresentar um orçamento para a compra de equipamentos, você apresenta junto daquilo um ROI. Você não tem como hoje virar para a direção da sua empresa e falar assim: olha, a gente está gastando aqui 20 mil, 50 mil, 500 mil, não interessa o valor primário, mas a gente não consegue mostrar o valor secundário, a gente não consegue chegar para a direção da empresa e falar: olha, você está investindo aqui uma quantidade significativa, ou seja, é um CAPEX, você está tirando ali, mobilizando um capital para comprar um equipamento, e você não consegue convencimento da área administrativa da sua empresa porque você não apresenta um ROI. Então, o Marcos comentou, você compra hoje um equipamento, e esse equipamento, assim como um bem ali, que tem um tempo de uso, como um pneu de um carro, ele tem um tempo de vida útil. Então, você pensa bem, você compra um equipamento e ele tem lá na garantia dele 3 anos, 5 anos, com um suporte especial, com um SLA bem interessante que não vai te deixar na mão. Mas você não consegue mensurar dentro da sua cadeia produtiva, dentro da entrega que aquele investimento, aquele equipamento vai trazer para a empresa. Você não consegue levar para a direção da empresa algo do tipo: olha, a gente está comprando esse servidor aqui esse mês, 50 mil reais, no final de 5 anos, esse 50 mil diluído aqui, no final de 3, 5 anos, ele vai ter nos entregue de resultado X número, X benefícios. Dificilmente essa conta acontece. Então, a gente entender que quando você imobiliza capital para poder fazer a sustentação de um negócio, mas você não consegue entregar para a empresa algo plausível, palpável, de qual é o retorno daquilo, é o que muitas vezes a gente conversa com os times de tecnologia, a gente pergunta: bom, você tem um servidor de 5 anos de uso, qual foi o retorno que ele te deu ao longo desses 5 anos? E muitas vezes o que a gente ouve é o contrário. A gente teve um investimento muito alto, que hoje é deficitário, ele não consegue suprir as necessidades da empresa, mas no primeiro momento ele trouxe um alívio, ele trouxe um resultado, ele conseguiu atingir ali uma expectativa. Mas veja bem, é uma expectativa de pequeno, curto prazo. Para você ter a segurança do seu investimento, é preciso fazer um estudo de médio e longo prazo. Como que você vai lidar hoje com fazer um estudo de médio e longo prazo com tecnologia, sendo que você hoje compra um iPhone de última geração e você tira o hardware da caixa, iPhone novo, você acabou de tirar da caixa. Qual que é a primeira coisa que o iPhone te pede? Atualização. Bem-vindo à vida. A primeira coisa que ele te pede é atualização do software. Você já viu alguém depois de 2, 3 anos que está com um iPhone fazer atualização do hardware? Não existe atualização do hardware. A atualização do hardware é pegar aquele iPhone, colocar ele de lado, comprar um novo e seguir com a tecnologia. Porque, inclusive, as tecnologias elas evoluem constantemente, mas o hardware material não. Então, você não consegue, dentro de uma empresa, dentro de um CPD, fazer essa estruturação de tal forma que o software lógico acompanhe o hardware físico. E aí você começa a enfrentar desafios que o meio que você está inserido não tem condições de te dar uma entrega plausível. Você não consegue atualizar o seu hardware na mesma velocidade que o seu software exige. E para isso, a gente elencou aqui dentro do nosso roteiro algumas vantagens de migrar para a cloud. A gente poderia falar aqui dos benefícios de segurança, de performance, de redução de custo. A gente poderia falar de várias coisas, mas o Marcos tocou num ponto aí fundamental. Você para de investir, mobilizar dinheiro em CPD, em infraestrutura que você está com risco de ransomware, com risco de parada do seu ambiente, e você passa a consumir o hardware físico, o software lógico e toda essa gama, essas pilhas de soluções como água e luz. Então, você para de ter um CPD dentro de casa e você, olhando para a nuvem, você passa a entender o quê? Olha, eu preciso de um servidor para me implantar um BI na minha empresa.
Como é que é implantar um servidor de BI dentro da minha empresa? Eu vou fazer orçamento de hardware, eu vou comprar a licença do Windows, eu tenho que estar em compliance, eu tenho que atender uma série de requisitos que o fornecedor do BI me exige para me colocar a solução de igual valor. Eu vou comprar um BI que vai trazer solução para a minha empresa, mas ao mesmo tempo eu vou entregar uma infraestrutura que não atende o software. Não faz sentido. Então você tem que fazer todo o investimento de infraestrutura, de hardware, de rede, de security, porque afinal de contas, BI é dado, e dado hoje é o ouro da empresa. Hardware, deu problema? Você compra outro hardware, você substitui o hardware, mas até quanto? Agora, quando você está parametrizando uma estrutura que vai trazer benefício para a sua empresa, você tem que pensar em tudo isso. Então, hoje, para uma estrutura dentro de casa, você tem que comprar hardware, você tem que comprar software, você faz um monte de investimento para você colocar a sua estrutura, por exemplo, de BI, para você avaliar aquilo. E aí, de repente, você avaliou aquele BI, ele é um produto que vai trazer muito benefício para a sua empresa, mas na hora de fazer a implantação, a equipe do BI vira e fala: olha, essa infraestrutura que você parametrizou, ela não vai atender. Porque pela magnitude do BI, por tudo que a gente apresentou e tudo que ele vai alencar de janelas, de views, de possibilidades que vai acelerar o seu negócio, esse hardware seu não vai ser suficiente. E aí, de novo, você tem que levar para a empresa um custo adicional e, de repente, você é questionado. Poxa, a gente está investindo aqui no BI, mas você está me pedindo uma estrutura para poder empurrar um software que é para trazer benefícios, mas você está trazendo uma estrutura muito pesada. A gente está, de novo, inchando a estrutura. Então, quando você vai para a cloud, é diferente. Você vai passar o requisito para o seu fornecedor de cloud, o seu fornecedor de cloud vai estruturar aquilo para você, em algumas horas ele vai te entregar a máquina do BI na medida da implantação, você vai fazer a sua implantação e na hora que você for virar a sua chave, olha, agora o BI entra em produção, você simplesmente vai alencar mais recursos, você vai escalar mais recursos de acordo com as suas métricas de crescimento, porque pode ser que o BI vai ser um caso de sucesso tão bom dentro do seu negócio que daqui 2, 3 meses aquela infraestrutura sua de BI ela vai requerer mais. Só que as soluções dentro de cloud, ela pode, de repente, tirar você daquele modelo que você está primário e pode te escalar da mesma forma que o software vai escalar, você escala com tecnologia de processamento, de memória, de software, de forma transparente. Então, é BI software, é cloud software. Por isso a gente tem aquelas siglas, aqueles acrônimos. Infraestrutura as a service, né? É a máquina virtual te apoiando como tecnologia. Você tem lá o PaaS, Plataforma as a Service, é o conjunto de infraestrutura, de software, apoiando com uma solução única. E você tem o SaaS, e a gente poderia falar de vários outros acrônimos. Então, assim, benefícios de infraestrutura de cloud. A gente poderia falar sobre muitos. Mas aí, para a gente não ficar só no Tecnês, mais uma vez eu vou convidar o Marcos para poder falar sobre as principais estratégias, né, de uma migração bem-sucedida. O que é essa migração bem-sucedida? Muitas vezes a gente ouve algo do tipo assim: por que eu preciso de uma empresa para fazer a minha migração para a nuvem? Né? Para que eu preciso de um parceiro, igual o Marcos bem colocou? Você vai fazer essa jornada para a nuvem, mas você é da distribuição, você é uma empresa do atacado, do varejo, você é uma distribuidora de medicamentos, você tem um time de especialistas, você tem uma pessoa especializada em security, você tem um especialista em banco de dados, em rede, em computação, você tem todo esse time? Porque se você tem esse time, a sua resposta é sim, eu sou uma empresa de tecnologia, então você não precisa de todo um apoio tecnológico para você fazer a sua jornada para a nuvem. Mas se você hoje tem um gestor de tecnologia dentro da empresa e ele tem que estar sentado junto com a direção da empresa para tomar as decisões junto com a empresa. Um gerente de TI não é para estar preocupado com backup, está preocupado com ransomware, não é para estar preocupado com partes mais básicas da tecnologia dentro de uma empresa. Um gestor de TI dentro de um segmento de atacado, de varejo, de distribuição,
ele tem que estar sentado na mesa de negócios da empresa, ele tem que estar levantando como que a gente constrói um robô, um bot, para a empresa estar presente no WhatsApp, numa rede social, ele tem que estar direcionando o time da empresa para a empresa estar capacitada com o uso das tecnologias que ele tem dentro de casa, com RP, com CRM, com BI. Então, o gerente de TI dentro de uma empresa, ele tem que estar sentado na mesa junto com a direção da empresa, trabalhando no norte do negócio, e não estar ali nos bastidores cuidando de uma sala cheia de equipamentos. Não faz sentido nenhum. Então, para falar um pouquinho sobre a estratégia, como que é esse planejamento que começa lá no financeiro, tá? E a gente chamou lá para falar sobre o TCO, é para a gente entender o seguinte: isso não pode partir só da gerência tecnológica da empresa, tem que reunir a direção da empresa, o gerente comercial, o gerente de vendas, o gerente de logística, sentar todo mundo e olhar para a tecnologia e falar assim, como que isso impulsiona o nosso negócio? Como que a gente consegue, por meio de tecnologia, fazer mais com menos? E aí, muitas vezes, não entende-se que fazer mais com menos é a gente fazer investimento tecnológico que vai trazer para a empresa novas possibilidades. Mais com menos só existe no mundo digital. Pergunta se alguém no campo do agronegócio consegue fazer nascer mais plantas com menos semente. Não fecha a conta. Então, fazer mais com menos só existe no nosso mundo tecnológico. E aí, para falar sobre essa estratégia focal dessas etapas financeiras, gerenciais, por que, que o diretor, a gestão da empresa tem que participar desse movimento, o Marcos vai falar para vocês sobre essa estratégia de virada de chave para o negócio. Primeiro ponto é fazer um bom planejamento, tá? Então, fazer um roadmap de tudo que você tem dentro de casa, de tudo que é possível levar para a nuvem, de tudo que você quer levar para a nuvem, tá? Colocar isso num projeto, desenhar o projeto, quais são os recursos necessários, o que você pode compartilhar, porque muitas das vezes você faz uma migração para a nuvem, aí no final, na hora que o projeto tem produção, você vai ver, esqueci essa solução aqui. Aí começa a conta começar a crescer, tá? Então, o bom dimensionamento, ele é de extrema importância, tá? Um planejamento de como é que você vai mudar para a nuvem, como é que vai ser construído isso tudo, tá? Qual o planejamento da migração, como é que vai ser feito isso, tá? Você faz um escopo do projeto, desenha isso, se possível, coloca faz um planejamento de crescimento, minha base vem crescendo tanto, meus recursos vêm crescendo tanto, quanto que isso vai me custar? Tá? Isso é de extrema importância, porque hoje tem muito projeto de nuvem dando errado por causa de custo, porque foi mal planejado. Tá? Às vezes, o dimensionamento foi mal feito. Tá? Então, isso é de extrema importância, esse levantamento. Outro ponto crucial é ter um bom parceiro, porque depois que você migra para a nuvem, você tem que ter um bom atendimento. Tá? Se você não tiver isso dentro de casa, você tem que procurar alguém que te atenda e que te resolva todos os seus problemas, tá? Então, de infraestrutura, na parte de segurança, porque, assim, a nuvem é segura, mas você tem que fazer o dever de casa. Então, assim, porque você pensa, você tem um ponto de conexão com a nuvem, só que você tem que fazer um monte de restrição de acesso, entendeu? Muitas das nuvens já vem com criptografia, já vem com trilha de auditoria, certo? Então, isso é de extrema importância. Um projeto bem feito é aquele projeto que é planejado, tá? E outra coisa importante, né? Hoje, se fala muito em multi-cloud, né, Gustavo? Multi-cloud hoje, o que é isso, né? Às vezes você tem um provedor de soluções de banco de dados, tá? Que o custo lá é bem mais em conta. O que os grandes players estão fazendo? Eles estão se interligando. Então, você consegue usar uma infraestrutura de aplicação em um determinado provedor e uma outra infraestrutura de banco de dados, de armazenamento, de análise em outro provedor. E com latência praticamente zero.
tá? Isso ajuda muito a reduzir o custo. Então, o multi-cloud hoje, ele veio com um benefício, tá, de ampliar mais a tecnologia em nuvem, né, para os negócios. Outra coisa bastante importante, né, que eu gosto de citar, é o, o planejamento, né? Muitos softwares hoje, eles não são preparados para a nuvem. Você tem software cliente-servidor, isso acaba onerando muito o custo, mas hoje tem soluções que você consegue resolver esse problema, tá? Outro grande problema é os acessos, né, aos bancos de dados. Você faz um planejamento, você faz uma restrição sobre isso, tá? Coloca software para você monitorar esse tipo de coisa, né, esse tipo de acesso e te garantir segurança, tá? Porque não é que você está na nuvem, né, que você não corre o risco de ransomware, se você não fizer o dever de casa, tá? Então, um bom planejamento, um bom parceiro para te ajudar nessa jornada, tá? Com experiência de preferência no seu segmento, que, que já tem algum case de sucesso que você pode tirar dúvida, como é que funciona isso, quais as dificuldades que você vai ter, tá? Acho que até Então, o que eu queria falar, puxando esse hum, gancho, né, Marcos? Teve até uma pergunta aqui no chat que é qual o nível de suporte e assistência que podemos esperar do provedor de nuvem? Né? Então, acho que até vocês podem falar um pouquinho sobre a mais dados, né? O que que as empresas têm que esperar de suporte, né, dessa parte do provedor? olha, hoje o provedor de nuvem, né, ele tem que te atender praticamente quase em 90%. Toda a parte de infraestrutura responsável pelos controles de acesso, por backup, por restauração, por monitoramento de performance, você entendeu? É, e, assim, e quando você for adquirir outras tecnologias, ele te ajudar, é, como é que você adquire aquilo, você entendeu? Então, assim, o atendimento hoje num, na nuvem, ele é primordial para qualquer projeto, tá? Então, tem que ter um tempo de resposta rápido, a pessoa tem que estar ciente do que está fazendo, certo? Porque dificuldades vai ter. Uma das coisas que a gente vê muito, né? Às vezes, o problema não está na nuvem, o problema está dentro de casa, Certo. entendeu? E isso é um problema. Você tem que ajudar o cliente a encontrar isso aí. Porque às vezes o problema não está no provedor, o problema está lá na casa dele. O sistema está caindo, está travando, você entendeu? Então, assim, você tem que ajudar ele a identificar, e esse aqui é um bom parceiro, tá? Identificar isso aí. Eu vi aí que o pessoal está falando muito sobre governança, né? Isso é de extrema importância. Gerenciamento e governança. Você tem que ter na nuvem todo o gerenciamento na palma da mão. E isso tem que ser transparente para você, tá? Principalmente na parte de custo, tá? Você saber o que, que você está gastando, você saber os recursos que estão disponíveis para você, entendeu? E a nuvem, ela não pode criar dificuldade, ela tem que ser um facilitador. Pensa, eu preciso acessar o meu banco de dados para me fazer criar um algoritmo ou rodar um algoritmo de inteligência artificial para me trazer uma informação. Eu preciso de acesso ao ambiente. Não, não pode. Como é que você faz? E os grandes players estão indo para multi-cloud, eles estão se unindo para te dar mais plataforma, para te dar mais escalabilidade, para te dar mais acesso, você entendeu? E você não pode ficar travado. A nuvem ela tem que ser um facilitador, entendeu? E não um complicador. A partir do momento que você faz investimento, ela pode prejudicar o seu negócio, tá? Um vendedor que não consegue colocar um pedido, certo? Um faturamento que não sai, um caminhão que está parado esperando uma carga, uma nota que não seja aprovada. Então você tem de tudo isso, um link que cai toda hora, você entendeu? Principalmente nas regiões mais remotas, você tem muito disso. Mas isso você consegue resolver? Consegue, entendeu? Tendo um bom parceiro de negócio que consiga te identificar isso e te dar a melhor solução e te ajudar a resolver. Porque nem tudo o parceiro pode resolver. É aquilo como eu falei, muitos problemas estão dentro de casa, tá? Gustavo, devolvo a palavra para você. Isso, e aí só completando isso que o Marcos falou, é importante a gente fazer um esclarecimento aqui. O que a gente está apontando sobre essa questão da parceria
é que muitas vezes essa jornada de migração para a cloud, ela envolve um conhecimento que muitas vezes ainda não é algo muito palatável para quem está inserido dentro de um negócio e não tem uma visão mais ampla das possibilidades de cloud. Se hoje é um desafio a gente falar e levar para as empresas cloud, você imagina o conceito de multi-cloud. Então, só para explicar, hoje a gente tem como líderes aí globais, a gente tem Oracle Cloud, a gente tem Microsoft Azure, a gente tem a AWS, a Amazon, a gente tem Google GCP. Então, para a gente colocar um entendimento muito claro sobre isso, as diferenças que existem é que muitas vezes o cliente, na busca por terceirização, de tirar essa responsabilidade dentro de casa, da infraestrutura tecnológica, desses problemas que a tecnologia bruta, né, vamos falar num português mais simples, o famigerado CPD, aquela salinha cheia de luzes que ninguém da empresa quer entrar dentro dela. O dia que acontece um problema e alguém precisa de ir lá dentro, apertar um botão ou fazer alguma ação ali dentro, todo mundo desaparece. Ninguém quer ser responsável pelo CPD. Então, quando você fala dessa jornada para a cloud, muitas vezes, isso parece uma piada, uma brincadeira, mas muitas vezes a gente ouve alguma coisa do tipo assim: ah, vocês vão vir dentro da minha empresa com um caminhão, vocês vão pegar os nossos servidores e vão levar para um lugar que é essa nuvem, né? E muitas vezes o cliente que não entende desses processos tecnológicos, ele pensa que é tirar o servidor, a máquina física e levar para um outro lugar. Isso precisa ficar muito claro. A diferença de um data center regional, de uma empresa que está te oferecendo uma experiência de terceirização, de tirar esse core de negócio seu de dentro de casa, isso tem que ficar muito claro nessa proposta. A gente até brinca muito na área comercial. Olha, se alguém te apresentar uma proposta de cloud do dia para a noite, corre. Corre porque é fria. Porque cloud não é uma proposta de produto acabado. Não é entrar dentro de uma ferramenta num site, fazer algumas configurações e está pronto. Cloud é projeto. Você precisa expor aquilo que você tem para a gente entender aquela necessidade sua, o que é aderente para a gente subir para a nuvem, o que não é aderente, o que a médio e longo prazo pode ser interessante, o que de repente não é interessante. Você tem determinados tipos de dados dentro de uma empresa, como o Marcos colocou, a Lei Geral de Proteção de Dados, onde você tem dados sensíveis. E você tem que pensar que esse dado, essa responsabilidade do dado sensível, ela primariamente é sua, ela não é do terceiro. Então, quando você fala de levar os seus dados, o seu core de negócio para dentro de uma outra estrutura, você tem que pensar nisso. Então, esclarecendo, quando você fala de uma proposta de data center regional, você está falando de tirar a sua estrutura de dentro de casa e levar para um galpão, para um prédio, para uma estrutura cheia de máquinas, onde o seu dado, os seus sistemas, os seus servidores vão ficar alocados. Quando você fala sobre cloud, nuvem, você está falando que a sua estrutura sai de dentro de casa e ela vai para um conjunto de data centers, ou seja, você não vai ficar preso a um único local. Você tem dezenas, centenas de milhares de data centers espalhados, seja no Brasil, na América Latina, pelo mundo, aonde a sua estrutura tecnológica ela está apoiada. E por que a gente fala sobre isso e explica isso muitas vezes para o cliente? Um exemplo aqui ruim de como que a tecnologia é encarada de uma forma centralizada, materializada num CPD é ruim. Nós tivemos aqui na Mais Dados dezenas de clientes que nessa tragédia do Rio Grande do Sul vieram para Mais Dados. Inclusive a própria Cefaz, no Rio Grande do Sul, ela parou, ela ficou parada. Por quê? Porque ela estava num data center regional. Ela estava num prédio, numa estrutura que ficou debaixo de água. Então, com isso, toda aquela estrutura física foi atingida. E a mesma coisa que pode acontecer num CPD dentro da sua empresa. Ele pode sofrer uma pane elétrica, ele pode sofrer um incêndio, ele pode sofrer um sinistro, ele pode ter um problema de várias situações. Mas isso a gente brinca que é terrorismo barato.
Mas o que a gente precisa entender no conceito é que quando você vai para a cloud, você não fica preso a um único ponto físico. Você quer ver um exemplo ruim disso que aconteceu na humanidade, aconteceu no nosso mundo a respeito disso? O World Trade Center. O World Trade Center nos Estados Unidos, empresas de 100 anos estavam na Torre 1 e o backup estava na Torre 2. E ninguém jamais imaginou que na história ia acontecer algo daquela magnitude. Então, o primário da empresa, que é o dado, foi perdido nesse exemplo. Porque se ele estivesse na nuvem, ele não estaria nem na Torre A e nem na Torre B. Eles estariam em diversos locais espalhados pelo mundo, de forma segura, de forma robusta, aonde um data center que compõe a cloud apresenta um problema, você tem dezenas de outros data centers aonde a sua estrutura está apoiada e ela não vai parar, tá? Então, a diferença de data center regional, de uma estrutura única, é essa. Um exemplo para a gente finalizar aqui nessa fala técnica, nesse conceito técnico, né? É essa questão do CrowdStrike, que aconteceu recentemente. O CrowdStrike, ele parou diversas empresas. Foram milhares de voos no mundo inteiro que ficaram paradas. Diversas empresas ficaram paradas. Fornecedores de RPs, empresas de softwares, várias empresas ficaram paradas. Grandes estruturas de multi-cloud no mundo não sofreram impacto significativo, como a estrutura que a Mais Dados hoje está apoiada, que é Oracle Cloud. Nenhum cliente da Mais Dados ficou parado durante o processo dessa atualização de CodeStrike. Por quê? Porque como a gente está baseado numa estrutura global, para quem é da área técnica que está assistindo aqui a nossa live, sabe que isso foi alertado há mais de um mês atrás. Então, assim como a equipe de tecnologia da Mais Dados, o nosso time de DevOps, de analistas, as pessoas que cuidam de security já sabiam do problema e por isso os clientes da Mais Dados não ficaram parados. E no dia que isso aconteceu, a gente viu em diversos grupos de RPs, de sistemas, todo mundo com a mão na cabeça, meu Deus, eu estou parado, o faturamento da minha empresa está parado. Tiveram empresas que ficaram 1, 2 dias parados por causa do CodeStrike. E veja bem, não foi um vírus, foi uma atualização de sistema. Se isso acontece em grandes corporações, imagina o que acontece dentro das empresas que mantêm um CPD dentro de casa. É quase que impossível você conseguir fechar essa conta, né? Porque acaba sendo um desafio muito grande a gente lidar com toda essa governança, como um dos nossos amigos perguntou, se é possível a gente ter uma governança numa estrutura de cloud. Sim, aqui na Mais Dados, por exemplo, a gente tem um processo de monitoramento que a gente fala o seguinte, para Mais Dados, esse monitoramento ele é o cockpit do avião, porque a nossa equipe, o nosso NOC de monitoramento, os profissionais nossos que atuam, eles são seres humanos, como todos nós aqui. Por enquanto, vocês não estão falando aqui com uma IA, tá? Eu sou gente aqui, o Marcos também, o pessoal da Target, mas no futuro, inclusive, chama atenção, vendas digitais. Vai acabar aquele negócio do vendedor falando com uma pessoa, vai ser o budget da minha empresa comprando do budget de outra empresa. E ali eles vão medir em tempo real quem tem a melhor estratégia de venda, tá? Mas isso aí é um assunto para uma outra live. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente for parar para poder pensar nos desafios em todo um contexto que existe nisso, voltando aqui para o nosso monitoramento, o que a gente fez? A gente tem um monitoramento efetivo com pessoas, mas a gente tem uma ferramenta que, se ela não é líder, ela é uma das líderes globais aí na parte de monitoria, que o que acontece com isso? A gente fala que é o cockpit do avião, porque a nossa turma está olhando aquilo ali. E para o nosso cliente, ela é a janelinha do voo. Você entra dentro do avião, você senta na sua cadeira ali, coloca o seu cinto e olha para a janelinha o tempo inteiro. Ai, meu Deus, o avião decolou. Ai, meu Deus, ele está voando. Ah, legal, estamos chegando, aterrissou e você fica feliz. Então, o nosso monitoramento, por que a gente entrega para o cliente essa janelinha do avião? Porque o nosso cliente, em tempo real, ele tem no celular, nos gadgets dele, nos computadores,
a mesma visão que o nosso time técnico tem. Então, a gente mostra para o cliente, ele está lá no final de semana, no sítio, no lazer dele, que é o que a gente propõe para os gestores de tecnologia das empresas. Pare de mexer com ransomware, pare de mexer com cabo de rede, vá viver sua vida para você estar bem e começar a apoiar a empresa com estratégias tecnológicas. Então, ele, no final de semana dele, ele pode pegar o celular dele em tempo real e olhar para a cloud e falar assim, olha, foi feito o backup, foi feito o meu processamento de tuning, foi feito minhas otimizações. Então, a gente aqui na Mais Dados, a gente não entrega cloud por cloud, a gente entrega uma cloud que é baseada em Oracle Cloud, mas com uma pilha de soluções. E aí, respondendo a nosso amigo que perguntou sobre governança, governança é um pouco disso, é a gente compartilhar com o nosso cliente as nossas visões, para ele saber se aquilo que a gente está entregando para ele vai de encontro, vai ao encontro a depender das questões que ele está buscando quando ele faz essa jornada de migração para a cloud. Tá? Então, o nosso processo de monitoramento é um exemplo típico de governança na cloud. A gente transparece para o nosso cliente, e a gente sabe no mercado, né? Tem aquelas propostas aí que colocam, não, a gente monitora, a gente faz, acontece, mas num belo dia acontecem os problemas e ninguém viu. Né? Então, assim, essa parte de governança, essa parte de estabilidade, esse processo todo ele de gestão da cloud, ele é fundamental para a gente poder conseguir realmente fazer essa jornada. E só para finalizar aqui, eu estiquei até um pouco por demais, mas assim, para dizer o quê? O processo de cloud, quando o Marcos frisa em cima da parceria, é para a gente entender que quando você vai para essa jornada e você não é uma empresa de tecnologia, se você tem um bom parceiro que te mostra os caminhos, que conserta o seu ambiente, e aí está um ponto-chave. Muitas vezes a empresa vem para a nuvem e ela não sabe dos problemas que ela tem dentro de casa. Ela tem problema com impressoras, ela tem problema com relatórios, ela tem problema com performance, e todos esses problemas estão mascarados. Quando ele vem para a nuvem e a estrutura dele primária, que é o core de negócio dele, que é o servidor de banco de dados, nota fiscal eletrônica, que é tudo aquilo que segura a empresa, está num ambiente seguro, está num ambiente robusto, que entrega para ele resultado dentro da empresa, não pode mais existir desculpa. Eu sou de vendas, eu não entrego o meu número porque o sistema trava. Não, o sistema não trava mais. Eu sou da logística, eu não solto o caminhão porque minha nota está presa. Não, você não tem mais problema com a sua emissão de nota. Então, dentro de casa, fica um legado que precisa de ser resolvido. A empresa tem um termo de ajuste de conduta para que seus funcionários trabalhem com a tecnologia que é fornecida por ela, né? Ela tem lá um termo de ajuste falando, olha, o e-mail eu estou te emprestando, o computador da empresa eu estou te emprestando. Como é que você consome e utiliza esse recurso? Então, aqui na Mais Dados, a gente auxilia, orienta e dá essa sustentação para o cliente, não só para o processo de migração para a cloud, mas para esse legado, porque esse legado também é importante dentro disso. Né? Enfim, só um complemento, Marcos, eu gostaria que você falasse sobre os desafios, né, que as empresas têm a partir do momento que elas migram para a cloud e quais os olhares que elas passam a ter que ter dentro da empresa. Porque se, afinal de contas, a gente está trazendo aqui a solução, a gente está falando que hoje, e aí para quem não sabe, no passado, Oracle, Microsoft, Azure, Google, esses concorriam, eles estão agora numa aliança, essas empresas estão se unindo. Então, hoje, multicloud, para você que talvez está perguntando, mas o que é isso multicloud? Se vocês já usam Office 365, você está aqui na Mais Dados trabalhando com o seu core de negócio em Oracle Cloud, você tem algum recurso como o Google Workspace, você trabalha com Google, você já está trabalhando com multicloud. O que está faltando é a sinergia para você entender que o dado que você tem no seu Google Workspace ele fala com Microsoft Azure, que fala com o Oracle, porque você tem uma estrutura triangular ou quadricular que você pode explorar o máximo de cada um desses para fazer de verdade na sua empresa o resultado que você busca quando se fala de cloud. Então, eu queria que o Marcos falasse um pouquinho sobre esse olhar, o que os gestores, os diretores das empresas precisam ter em mente
quando se fala de tecnologia como investimento e não como simplesmente um custo. Então, Marcos, Tá. fala um pouquinho. Multicloud hoje já é uma realidade, né? Então, assim, para todos, né? Então, a gente tem muitos parceiros e muitos clientes utilizando multicloud hoje, né? Você tem uma infraestrutura de banco de dados, um lado de um provedor, onde você tem um custo financeiro, e você tem uma outra infraestrutura de servidores, de aplicações em outro provedor, tá? O que que você ganha com isso, né? Você ganha agilidade, você não tem latência, tá? É, agora, o que está na moda agora é a sinergia de inteligência artificial, né? Nós utilizamos muita inteligência artificial dentro de casa, tá? Principalmente para tomar decisões, para fazer, sabe, para monitoramento, tá? Então, assim, isso é uma realidade hoje, né? E a inteligência artificial na nuvem, ela se torna mais fácil de implementar, porque a inteligência artificial, ela não é para o pessoal de TI, ela é para o usuário. Cabe nós que somos da área de TI colocar regras, definir o melhor uso, porque assim como ela pode ser usada para bem, ela também pode ser usada para mal, né? Hoje você vê software aí que você pode usar como treinamento, por exemplo, criar um avatar, colocar isso disponível para treinamento de vendedores, treinamento de cliente, você entendeu? Como o Gustavo falou, de chatbot. Tem uma série, aí você vê a experiência do cliente, tá? E quando você tem um volume de dados muito grande, né? A multicloud hoje, ele é tão fácil, né? Que você pode ter do lado, você tem uma aplicação de um provedor e você precisa fazer rodar um algoritmo e extrair uma análise de dados, seja para BI, seja para criar um data warehouse, fazer uma análise de comportamento de cliente, fazer uma análise de imagem, onde a inteligência artificial hoje. Então, tudo isso se torna fácil quando você tem multicloud. O que é multicloud? Ele te abre mais opções, ele te abre um leque de ofertas, tá? E o custo cai. Porque a partir do momento que você consegue usar isso em outro provedor, você tem aquela opção de negociar, tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu queria falar muito, a cloud, um dos benefícios que ela traz, hoje está muito na moda a pessoa usar RPA, que é as automações, né? Hoje a gente tem muito disso. Você pode usar automação para faturamento, para entrada de nota. Você pode centralizar isso na cloud, se você tem várias filiais, entendeu? E você criar o benefício disso. Isso te leva o quê? Redução de erro, redução de custo, tá? Porque aquele funcionário que você tem para fazer aquele faturamento, você pode alocar ele para outras áreas, tá? Você reduz custo com hora extra. Nós temos experiência de cliente que reduziu o custo com hora extra, tá? Com automação de processos, tanto na área logística como na área de faturamento, sabe? Entrada de nota, na parte fiscal, contábil. Isso hoje é uma realidade, tá? Então, eu acho que a cloud, ela amadureceu, para finalizar, nosso tempo está acabando, a cloud, ela amadureceu muito, tá? Hoje, ela está mais acessível a todas as empresas. Tem muita gente que não foi ainda, a gente conhece, tá? A pergunta é o quanto que você vai esperar para ir, tá? Para colher os frutos e os benefícios de estar usando uma computação em nuvem, tá? E, mais uma vez, tecnologia não é despesa. Tecnologia é investimento. Eu queria falar isso aí, tá bom? Ô, Marcos, e legal também isso aí que você pontuou, né? Isso é uma informação para o pessoal aí. Hoje o Brasil, ele lidera globalmente o processo de adoção de multicloud, tá? A gente tem próximo do Brasil o Reino Unido e a França, tá? Então o Brasil, ele lidera nesse conceito de multicloud, é da nossa natureza do brasileiro, né? O brasileiro, ele é multifacetário, ele busca soluções em vários nichos, em vários mercados, e a multicloud é um pouco disso, né? É você reunir vários recursos dentro de um mesmo processo, que é aquilo da cloud, entretanto, com vários fornecedores de soluções distintas.
E a gente poderia ainda finalizar dizendo ainda sobre aquelas questões do que não é tangível, né? Eu falo muito isso sobre a adoção de cloud. Muitas vezes a empresa, nessa busca por melhorias tecnológicas, ele não percebe o que são os benefícios intangíveis. E a gente dá isso como exemplo, experiências. Eu, como uma pessoa que faz um trabalho de consultoria, um pivô entre áreas de tecnologia e negócios, muitas vezes eu converso com alguns diretores de empresa e eu falo sobre o RP que ele usa na empresa, e ele fala comigo assim: olha, esse RP ele é muito grande, ele é muito isso, ele é muito aquilo outro, e eu tô querendo mudar, porque eu acho que isso aqui é muito grande para a minha empresa. E às vezes eu falo com ele assim: olha, vamos fazer uma experiência aqui, chama alguém da sua área de produção, de vendas, de logística, chama alguém aqui na sua sala aqui e vamos testar o que é a experiência dessa pessoa. E aquela pessoa, aquele colaborador, vai até a sala do diretor, senta na mesa do diretor, e ele abre ali os sistemas e simula ali uma operação dele do dia. E o que acaba acontecendo é que toda aquela reclamação que a gente às vezes ouve do diretor da empresa, o sistema é isso, eu investi muito, eu tenho um CPD muito grande, minha estrutura está inchada, eu gasto demais com tecnologia, cai por terra, porque na hora que ele vê a experiência do colaborador dele, ele descobre que o colaborador dele, às vezes, não está usando o sistema de forma certa, os sistemas que ele tem dentro da empresa estão precários, não é por causa da solução que ele adotou, mas por causa do CPD que ele tem dentro da empresa, que não é sustentável e não é capaz de entregar aquilo que os softwares exigem. Então, aquele colaborador vai ali, faz aquela pequena brincadeira, ele descobre que o sistema dele está sendo utilizado de forma errada e que o gerente dele de TI, que poderia ser o pivô para ajudar esse colaborador a melhorar a experiência dele com o software, está muito mais preocupado em apagar incêndio dentro do CPD por causa do servidor que não tem recurso, por causa do ambiente que está precarizado, e ele descobre isso. E aí, em contrapartida, quando termina essa dinâmica, muitas vezes eu peço o diretor para ir lá no ponto de trabalho daquele colaborador e peço o colaborador para fazer a mesma coisa que ele fez na sala do diretor. E aí, quando ele abre aquele sistema, aquele software na máquina dele que ele trabalha, aí a coisa muda, a coisa ainda fica um pouco mais delicada, porque o diretor descobre que o recurso que ele está usando dentro da empresa está mais complicado ainda, porque é um Windows desatualizado, é um ambiente sem antivírus, é um monte de coisas tecnológicas que envolvem um cenário desse que acabam prejudicando a operação. E aí a gente fala sobre cloud por quê? Porque quando você vem para a cloud, você tira esse compromisso não só do seu CPD, você tira isso também de dentro das suas estruturas. Porque do mesmo jeito que você consome, para quem conhece do Office 365, como é que era o Office antigamente? Você pegava um CD, instalava no computador e você tinha que ter o Office instalado na máquina. Como é que é o Office hoje em dia? Você abre o navegador e vai trabalhar com o Office. Imagina você poder trabalhar assim com todas as aplicações da sua empresa. Você pegar o seu notebook, colocar debaixo do braço, chegar em casa, chegar no parque, chegar numa feira e abrir o seu RP, abrir o seu CRM, abrir tudo aquilo que você precisa trabalhar e estar focado no seu trabalho com uma experiência única, seja dentro da empresa, seja em qualquer lugar do mundo. É isso que cloud tem a oferecer para vocês, tá? Então eu queria deixar esse legado que vocês talvez mantêm dentro de casa, de CPD, de abraçar essas causas que não vão te ajudar de verdade a crescer com o seu negócio, para deixar esse recado. De novo, mais uma vez, não é quando vou, mas é porque não estou na cloud. Era isso, gente, a minha mensagem aqui. Passo a palavra para vocês concluírem. Show. Quer colocar mais alguma coisa, Marcos? Senão eu vou passar para os avisos. Não, tá tranquilo. Quero agradecer a oportunidade de mostrar aí um pouco do nosso trabalho, de tirar algumas dúvidas. Estou à disposição, eu e o Gustavo, para quem quiser Tá em contato, né? Vou perguntar deixar alguma. aqui o contato de. É, Vou mandar, até aproveitando, pessoal, vou mandar aí no chat para vocês alguns links importantes e o contato também, tanto do Gustavo quanto do Marcos, caso o pessoal queira entrar em contato, né? Então tá aí no chat. E agora, só para a gente encerrar, né? Vou passar alguns avisos relacionados aqui à Target Week. Deixa eu só abrir aqui para gente.
Prontinho, pessoal. Só repassando, né? Então, para quem tá também participando das nossas outras lives, né? A gente tem live hoje, tem live todos os dias aí da semana. Mas para quem não participou ontem, talvez não esteja sabendo que agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp, né? Então, mandei aí no chat o link para vocês poderem acessar. Agora a gente tem um grupo no WhatsApp onde vai ter lá separado, né? Então, temos o grupo geral, onde vocês podem conversar sobre tags, trocar indicações, né? Trocar ideias para dashboards, tá tudo lá para vocês poderem conversar. É aberto, né, para o pessoal poder interagir. Temos o nosso grupo de embaixadores, que aí é só para quem é mais heavy user, usa há muito tempo a ferramenta, gosta muito, né? Tem essa facilidade, está bem engajado, né? E temos nosso grupo para lideranças, que é para gestores, diretores, o pessoal que está ali no cargo de liderança. Deixei o link para vocês poderem acessar, né, a nossa comunidade. Ah, sou da empresa aqui e acredito que eu me encaixo dentro desse grupo de embaixadores, ou tenho uma liderança que eu acho que ainda não está nesse grupo. Manda mensagem aqui para a gente, né? Se você acha que você se encaixa, a gente pode conversar para vocês estarem nesses outros grupos, mas deixei o link aí para vocês. E para quem não está acompanhando também, agora a gente vai ter a nossa Olimpíada de Dashboards, né? Que vai ser uma premiação que a gente vai fazer no final da Target Week para os melhores dashboards, né? Então, se vocês entrarem lá na nossa LP, mando já no chat para vocês também, né? Então, na nossa página lá da Target Week, que tem todos os painéis, todas as datas, também tem para vocês poderem participar da Olimpíada dos Dashboards. Então, gosto muito, acho que tem um dashboard legal, você pode aplicar lá e estar concorrendo com a gente. E aqui tem um pouquinho dos prêmios, então, repassando só, né? Quem ganhar em terceiro lugar vai ganhar o nosso ingresso VIP do ano que vem. Então, o pessoal que está com o ingresso VIP desse ano vai ter acesso a uma mentoria, né? Um aulão exclusivo com o Guilherme, que é o nosso head aqui de Growth. E você pode ganhar esse ingresso para ter acesso ao que tiver de painéis VIP no ano que vem. Segundo lugar, vai ganhar um dos nossos treinamentos, então uma vaga no TCP, mais ingresso VIP. E o primeiro lugar ganha ingresso VIP, ganha um treinamento e também ganha uma mentoria aí personalizada em estratégia de dados e IA, também com o Guilherme, nosso head de growth, né? Mais alguns avisos aqui para falar também que a gente agora está com o Target Network, né? Então, se você tem uma empresa de consultoria, você é consultor, você acha que você tem a possibilidade de ser um parceiro da Target, né? Manda mensagem para a gente também que a gente pode entender como que você poderia fazer parte desse programa. E também a gente tem agora o Target Week, Target Week, né? Estamos na Target Week, o Target Indica, né? Que é agora, né? Agora mais bem estruturado. Se você usa o Target, né? Entende que tem outras empresas, tem parceiros seus que você acredita que possam usar o Target, que vão se beneficiar, né, da ferramenta. Agora você pode fazer isso de forma mais estruturada e ir lá indicar para gente. Também mandei aí o link para vocês poderem acessar. E lá tá explicadinho, né? Como que eu faço isso, o que que vocês ganham indicando alguém. Tá tudo lá no site, deixei no chat também. E também, para quem não participou ontem, né, a gente agora está com o lançamento da Capivara IA. Então, para quem não acompanhou, a gente saiu uma nova empresa, né, uma nova solução do nosso departamento de P&D. Então, agora a gente tem o lançamento da The 12 Company, né, que está com a Capivara IA. Deixei aqui um depoimentinho deles para ler para vocês, né, então, entre parênteses. Com o Capivara IA, primeiro produto da companhia, queremos entregar um poderoso chatbot capaz de navegar nos dados da sua organização e trazer insights que você precisa, de forma rápida, precisa e intuitiva. Então, para quem não viu a live ontem, né, deixei também aí para vocês poderem acessar, entrar em contato com o pessoal, mas está aqui mais ou menos um pouco da ideia da solução deles, né? Então, seria um chatbot onde a IA você faz uma pergunta, né, o chat processa a pergunta, pesquisa e analisa os dados e gera uma resposta em caráter humano. Deixei aí também os contatos para vocês poderem mandar lá, mas tem aqui um QR Code para caso você ache, acho que seria interessante, quero entender como isso funciona, tem aqui o QR Code dos meninos para vocês poderem escanear. Vou deixar um tempinho aí para quem quiser pegar, mas deixei no chat, né? Então, aproveitando, estou deixando todos esses links lá no chat para vocês poderem acessar, só clicar lá, tem o contato do Marcos, tem o contato do Gustavo, tem o contato também do Rodrigo, do Caio. E para quem também está acompanhando, a gente comentou que a gente vai ter descontos exclusivos para quem está participando aqui com a gente, né? Então, acredito que tem né, uma nova compra que eu quero fazer com a Target, ou não, nem sou cliente, mas acho interessante, queria entender mais. Tem aqui o QR Code para vocês poderem também escanear e, né, preencherem um formulário e também deixei lá no chat para vocês. Então, deixei aqui também.
E só repassando, né? A gente vai ter live todos esses dias, mas a próxima live de hoje vai ser às 5 horas da tarde. Então vai ser um bate-papo bem legal com o Mário Soma, que é da agência Pólvora, né? Ele é o CEO. E aí vai ser mais voltado aí para o pessoal que tá, né, ligado em como a IA tá alterando o marketing, né? Então temos esse painel que vai ser bem interessante também. Acho que passei todos os recados, mandei tudo no chat. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Marcos e Gustavo, obrigada pela participação de vocês. É sempre muito legal ter mais dados participando aqui com a gente. E é isso, pessoal. Obrigada. Espero que tenha sido um Obrigado, conteúdo meu. rico. Obrigada, pessoal. Até mais. A gente se vê nas próximas. Obrigada, viu, gente, da Tá Mais bom, Dados. Até mais. tá bom. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.